That's it. Hold on. Mom, I love you. Neste vídeo, exploramos as mensagens finais perturbadoras de pilotos capturadas pelas caixas pretas de aviões envolvidos em acidentes fatais. Algumas dessas mensagens existem apenas nos registros oficiais e livros didáticos, por isso reconstruí os eventos para você com o maior rigor possível. Como sempre, recomenda-se discrição ao espectador devido à natureza sensível do conteúdo. Momento 1. O voo 352 da Braniff Airways. No dia 3 de maio de 1968, um avião Lockheed L-188 Electra, pertencente à Braniff International Airways, decolou de Houston, Texas, em um voo doméstico regular com destino a Dallas. A bordo estavam 5 membros da tripulação e 80 passageiros. O voo 352 parecia transcorrer normalmente, até que 25 minutos após a decolagem, o capitão John Phillips detectou uma severa tempestade elétrica na rota. Ciente do perigo, Phillips solicitou ao controle de tráfego aéreo autorização para descer a 4.500 metros e modificar o curso para o leste como outros aviões que enfrentavam a mesma tempestade. No entanto, após avaliar as condições, o capitão tomou uma decisão diferente, provavelmente convencido de que sua experiência lhe permitiria contornar a situação. Por um breve instante, parecia que a decisão de Phillips havia sido a correta, mas logo a tempestade liberou sua fúria. A turbulência se intensificou rapidamente, e o avião começou a experimentar movimentos violentos que dificultavam seu controle. Os pilotos, conscientes do perigo crescente, solicitaram realizar uma manobra de 180 graus para escapar do núcleo da tempestade. O controle de tráfego aéreo aprovou a manobra imediatamente, mas os ventos ferozes e as correntes de ar descendente tornaram o avião quase impossível de manejar. A aeronave rolou para a direita em um ângulo superior a 90 graus, inclinou-se para baixo e entrou em um mergulho. A tripulação tentou desesperadamente recuperar o controle, mas o dano já estava feito. Enquanto o avião descia em espiral, o som do vento e dos motores forçados foi registrado na gravadora da cabine. Os últimos momentos capturaram uma mistura de vozes nervosas, alarmes sonoros e, finalmente, o barulho do fogo envolvendo o Lockheed. Desde o chão, C.L. Floyd, chefe dos correios da pequena cidade de Dawson, observou um flash alaranjado no céu. Em questão de segundos, o avião começou a se desintegrar enquanto caía, deixando para trás uma trilha de destroços que iluminava a noite como a cauda de um peixe brilhando na escuridão. O impacto com o solo foi devastador. A explosão resultante sacudiu a área e tirou a vida das 85 pessoas a bordo. A tragédia do voo 352 ficou marcada como uma das mais impactantes na história da aviação americana. Na aviação, existe uma regra não escrita. A última palavra geralmente pertence aos pilotos, especialmente ao capitão. No entanto, este caso é um lembrete contundente de que, às vezes, ouvir e seguir as instruções do controle de tráfego aéreo pode ser a decisão mais sábia. O acidente do voo 352 sublinha os riscos inerentes de enfrentar fenômenos meteorológicos extremos e a importância de aderir aos protocolos estabelecidos. Embora a experiência do capitão Phillips o tenha levado a tomar uma decisão distinta, a tempestade se revelou um oponente implacável que não deixou margem para erro. Momento 2. O trágico caso do voo 101 da Força Aérea Polonesa. No dia 10 de abril de 2010, o voo 101 da Força Aérea Polonesa decolou de Varsóvia, Polônia, com destino a Smolensk, Rússia. A bordo do avião Tupolev Tu-154M estavam 96 pessoas, incluindo o então presidente da Polônia, Lech Kaczynski, sua esposa Maria, altos funcionários do governo, clérigos e parlamentares. Todos se dirigiam a uma cerimônia comemorativa pelo 70º aniversário da massacre de Katyn, um episódio trágico que marcou profundamente a história da Polônia. O avião havia sido recentemente submetido a reparos, e os técnicos garantiram sua completa funcionalidade. Além disso, o capitão Arkadiusz Protasiuk contava com mais de 3.500 horas de voo, o que inspirava confiança na tripulação e nos passageiros. No entanto, nada poderia antecipar a tragédia que estava prestes a ocorrer. Ao se aproximar de Smolensk, uma densa neblina cobria a área, reduzindo a visibilidade a níveis perigosamente baixos.
Os controladores aéreos alertaram a tripulação sobre o deterioramento das condições meteorológicas e recomendaram desviar o voo para um aeródromo alternativo em Vnukovo. No entanto, o capitão decidiu tentar uma abordagem no aeroporto de Smolensk, apesar de a visibilidade ser de apenas 400 metros, longe do mínimo exigido de 1.600 metros. If it's fine, we will try landing. But if weather conditions are bad, we will reascend to make a second circle. Durante a descida, o avião caiu a uma altitude perigosamente baixa, desviando-se da trajetória segura de pouso. A falta de visibilidade e a dificuldade em ajustar os instrumentos pioraram a situação. À medida que se aproximavam do solo, as asas do avião começaram a cortar árvores, fazendo com que a aeronave virasse no ar. Finalmente, o avião colidiu a poucos centenas de metros da pista, impactando com tal força que a fuselagem se partiu e explodiu quase instantaneamente. As 96 pessoas a bordo perderam a vida no ato, incluindo o presidente Kaczynski e numerosos altos funcionários do governo polonês. Este desastre chocou toda a nação e o mundo. Pull up. Reset for second circle. As investigações concluíram que a tripulação nunca deveria ter tentado pousar em condições meteorológicas tão críticas. Além disso, surgiram preocupações sobre a precisão dos sistemas de navegação e a falta de instruções claras do controle de terra. A tragédia alimentou teorias da conspiração, sugerindo que o acidente poderia ter sido planejado devido ao alto perfil dos passageiros a bordo. No entanto, essas teorias nunca foram apoiadas por evidências concretas. Se você chegou até aqui, eu o encorajo a dar curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. Momento 3. O trágico acidente aéreo de San Diego em 1978. Em 25 de setembro de 1978, um Boeing 727, modelo 414, operado pela Pacific Southwest Airlines, MOSPSA, realizava um voo comercial rotineiro de Sacramento a San Diego, com uma escala em Los Angeles. A bordo do avião estavam 126 passageiros e 7 membros da tripulação, sob o comando do capitão James McFerrin, um piloto experiente com 17 anos de serviço. O trecho de Sacramento a Los Angeles transcorreu sem inconvenientes. No entanto, enquanto o Boeing se dirigia para seu destino final em San Diego, ocorreu um fato inesperado que marcaria uma das maiores tragédias na história da aviação americana. Ao mesmo tempo que o Boeing 727 descia em direção ao aeroporto de Lindbergh Field em San Diego, um pequeno avião monomotor Cessna 172, com 2 pessoas a bordo, realizava um voo de treinamento na mesma área. O controle de tráfego aéreo alertou a tripulação do Boeing sobre a proximidade do Cessna, que se aproximava do leste. Yeah, but I don't see him now. Okay, we headed there a minute ago. A comunicação na cabine do Boeing refletia incerteza, com o capitão McFerrin perguntando repetidamente sobre a posição do avião menor. Os pilotos pensaram que já tinham passado pelo Cessna e concentraram-se na preparação para o pouso, incluindo a extensão do trem de pouso. Nesse momento crítico, os controladores não detectaram que os 2 aviões ainda estavam voando em trajetórias convergentes. Are we clear of that Cessna? It's supposed to be, I guess. I hope. A uma altitude de aproximadamente 792 metros, 2.600 pés, o Boeing 727 colidiu com a asa direita do Cessna. O impacto foi devastador. O Cessna explodiu instantaneamente, enquanto o Boeing sofreu danos graves em uma de suas asas, o que incendiou um tanque de combustível. A partir desse momento, o avião de passageiros perdeu o controle e começou uma descida vertiginosa. We're hit, man. We are hit. This is it. Brace yourself. Mom, I love you. Nos últimos segundos antes do impacto, as gravações da cabine capturaram as vozes dos pilotos tentando recuperar o controle. No entanto, o Boeing entrou em picada e se chocou quase verticalmente em uma área residencial do bairro North Park de San Diego. O desastre tirou a vida das 135 pessoas a bordo do Boeing, assim como dos 2 ocupantes do Cessna. Além disso, 7 pessoas em terra morreram devido ao impacto, e mais 9 ficaram gravemente feridas. O acidente destruiu 22 casas na área, algumas das quais foram completamente reduzidas a escombros. As investigações posteriores revelaram que a tragédia foi causada por uma combinação de erros humanos e falhas na coordenação entre o controle de tráfego aéreo e a torre de controle do aeroporto.
Um dos principais erros foi que o controlador não confirmou se os pilotos do Boeing haviam avistado o Cessna, o que violava uma regra fundamental da aviação: nunca perder de vista um avião próximo. Espero que você tenha desfrutado desta incrível viagem. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!